Olá, resenheiros e resenheiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Hoje eu vou falar do último episódio de Vice-Versa com muita dor no coração. Bom, resenheiros, primeiramente, antes de eu falar tudo o que aconteceu nesse episódio maravilhoso, que a série terminou perfeita, assim como ela começou, eu quero explicar pra vocês que quando eu comecei o canal é porque eu gosto muito de BLs e de doramas, e aí eu queria expor pra vocês a minha opinião, como eu gosto e como eu fico feliz em falar disso. E eu acho legal que todos vocês gostam, a maioria de vocês gostam da minha opinião, quase todos concordam quando eu falo sobre algum BL aqui ou algum dorama. Então eu quis fazer o canal por isso. E aí eu, não podendo trabalhar, eu quis monetizar o canal. Consegui monetizar o canal. Então eu tenho meus objetivos. O primeiro objetivo é que eu possa montar a minha loja digital de camisetas, canecas e bonés, tanto de doramas quanto de BLs, de acordo com o que vocês querem. Porque a gente vê aí várias pessoas que vendem as camisetas, mas nunca é das estampas que a gente quer, nem dos doramas que a gente quer, nem dos BLs. Então eu quero fazer isso. Para isso, eu estou correndo atrás da monetização de fundos para conseguir. E outro objetivo meu é montar o meu estúdio, porque vocês podem perceber que eu faço isso aqui num cantinho no meu quarto. Então eu quero montar o meu estúdio, um lugarzinho onde eu possa gravar e ter mais interatividade com vocês, bem mais tranquilo, sem barulho, super mais tranquilo, pra gente poder ter uma conexão melhor. E aí eu queria agradecer, porque muitas pessoas têm mandado mensagens pra mim, em off, nas redes sociais, querendo saber como eles fariam para me mandar lembrancinha, como eles fariam para me ajudar. Então, a partir de agora, eu vou deixar um Pix para vocês na descrição, se você puder e se você quiser. Para você que perguntou, então o Pix vai estar na descrição. Eu estou fazendo uma caixa postal, eu estou vendo corretamente como que eu vou fazer para vocês poderem me enviar as lembrancinhas que vocês querem me enviar. Então, era esse o recado que eu queria dar logo no começo do vídeo para vocês entenderem. Então, olhem sempre a descrição que vocês vai estar lá. O Pix e logo vai ter a caixa postal que vocês podem me mandar as lembrancinhas que vocês quiserem. Tudo bem, resenheiros? Era isso que eu queria falar pra vocês, então vamos agora falar sobre este final, que foi perfeito. Eu não tenho o que dizer sobre este final de Vice-Versa. Só posso dizer uma coisa, precisamos de mais episódios, precisamos de uma nova temporada, precisamos de um especial, porque eles foram incríveis. O episódio começa com o Talai acordando e ele observando o Pai dormindo. E aí ele toca no rosto dele, aí o Pai acorda e brinca com ele assim: Tess, a gente voltou para esse universo? E aí o Talai meio que se assusta na hora. Aí ele fala assim: então você é o... Aí ele fala: eu sou o Pan. E abraça ele, começa a brincar com ele. E aí o Talai fala pra ele assim que não sabe como ele é ator, porque ele é péssimo em interpretação. Só que ele diz que ele só é assim com o Talai, porque ele é sincero com ele. Ele não consegue fingir com o Talai. E aí ele pede pra ele um beijo. E o Talai diz que não vai beijar ele. Aí ele faz uma birra tão fofa, tão fofa. Ele diz então, com um bico fofíssimo, que ele vai ficar 2 dias triste, porque o Talai não quis dar um beijo nele. E aí o Talai fala: ah, é, ele é. Aí ele tenta beijar o Talai fala que não, pra ele escovar os dentes primeiro. Ele vai, o Talai escova os dentes, ele acha que vai beijar o Talai, só que o Talai diz que tá com fome e vai fazer o café. Enquanto o Talai tá fazendo o café da manhã, o Pai chega e abraça ele assim pelas costas, e ele fala: o que você tá fazendo? Ele fala: eu tô tirando vantagem de você. E dá um cheiro no pescoço dele, aí o Talai pega e beija o rosto dele, que eu falei que, nossa, o Talai voltou pro universo todo romântico, porque vocês lembram que lá no outro universo ele não era muito romântico com o Pai, gente, a gente tem que reconhecer, mas aqui ele tá um romance só. E aí o Pai fala pra ele assim que se ele receber isso todo dia, ele não vai pedir mais nada. Aí ele: tem certeza? Ele: tem. E ele beija de novo o Talai. Aí o Talai vira pra ele, e aí o Pai fala assim pra ele: obrigado por você voltar pra mim. E aí ele agradece, porque o Talai fez ele perder o medo do amanhã. Só que o Talai fala pra ele que tem que agradecer pelo Pai ter nascido para que ele pudesse amar ele. Ai, meu Deus, como ele tá romântico. Falei que ele tá romântico demais nesse último episódio.
E aí os dois se beijam e ficam ali naquele amor fofo. Aí o Pai vai levar ele pro trabalho que ele está atrasado. E ele falou pra ele que ele ia se atrasar por culpa do Pai, mas ele disse que não. E aí eles estão indo e o barulho do trânsito da Tailândia é muito alto e ele tá com um carro conversível. E aí ele tá falando, vira à esquerda, ele não tá escutando, ele escreve na mão dele pra ele virar à esquerda. E aí o Pai dá a mão de novo pra ele e ele escreve WHT. Aí o Pai pergunta assim pra ele, você tá me xingando? E aí o Talai fala pra ele, não, você é muito ruim. Você não entendeu. Quer dizer que onde você estiver, tem felicidade pra mim. E aí o Pai fica todo feliz e grita de alegria, diz que tá todo enérgico agora pra trabalhar. E aí dá a mão pra ele de novo, ele acha que é pra ele escrever, mas ele segura a mão do Talai, dá um beijo, aí o Talai fala pra ele, ei, porque aqui, nesse universo, ele é um ator famoso, né? E tecnicamente, querendo ou não, ainda não é uma coisa assim que todo mundo bate palmas, que nem acontecia no outro universo, que é natural, tá? Algumas pessoas ainda olham com preconceito, principalmente na Tailândia. Tem artistas que perdem emprego por causa disso, que sofrem bullying, que sofrem preconceito, que não conseguem papéis de importância exatamente por ser assumido. Então, todo mundo sabe disso e ele sabe disso também, que isso pode afetar a carreira do Pai. Aí o Pai deixa ele no trabalho e diz que vai buscar ele depois. E aí ele entra e tá conversando com o chefe dele, que o chefe dele tá falando sobre o teste que ele fez, que ele quase passou. Então ele tá triste porque ele acha que ele não passou. Mas aí ele conta pro chefe dele, mais ou menos, meio resumido, o acidente que aconteceu com ele. E aí o chefe dele pergunta assim pra ele, tá lá, eu posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Você já morreu alguma vez? Aí ele se assusta, ele fala, eu preciso te levar num lugar. E aí o Talai chama o Pai e eles vão com o chefe dele. Aí eles chegam num local, eles entram e lá é uma associação de pessoas que viajou do outro universo pro universo deles. E ainda não conseguiu voltar para casa. Igual acontecia lá no outro universo que tinha a Doll. E aí eles falam, o chefe dele fala que ele acordou, ele é um garoto de 16 anos que acordou no corpo de um homem de 40, que é empresário, diretor, que ele não sabe o que fazer. Por isso que ele achou no começo que o Talai tinha abandonado o serviço, mas agora ele entende o que aconteceu. E aí o Talai e o Pai explica como que eles conseguiram voltar e fala que eles vão sonhar, mas que eles têm que ter esperança de que vão voltar para casa, e aí todo mundo fica feliz e eles decidem ajudar essa organização também. E aí o Pai leva o Talai embora e deixa ele na porta da casa dele. Só que daí eles estão conversando dentro do carro, brincando. Quando o Talai vai sair, o Pai fala pra ele, ei, você não tá esquecendo nada? Ele fala o quê? E ele puxa o Talai e dá um beijo na bochecha dele. Só que ele não viu que tinha a merda de um paparazzi que estava lá e tirou foto. Morreu a história, o Talai entrou, ele foi pra casa. No outro dia, o Talai tá no serviço, ele encontra os amigos dele lá do outro universo, só que aqui eles têm outro nome e outra personalidade, que no caso seria o Up, Kuaon, aqui ele chama Tup. Então, e o Tupping aqui usa óculos, é super nerd, calminho, fala baixo, nada do que é no outro universo. E aí ele fala que torce muito pra ele e pro Pai, porque aí saiu a foto. E aí ele fala assim que o Pai ia lá todo dia procurar por ele. Aí o Pai decide levar o Talai para comemorar o trabalho dele. E leva ele mesmo. E aí ele fala assim, pergunta onde ele quer ir. Ele fala que é ir comer num restaurante tranquilo, porque ele é um ator famoso, ele não pode ir comer em qualquer lugar. E aí ele fecha um restaurante e os dois tá lá todo feliz, bebendo suas bebidas e todo romântico, porque o Talai tá num romance só. Aí vem o prato principal numa bandeja, com tampa. Aí o Talai fala assim, ai, não me diz que a hora que eu abrir vai ter um anel. Ai, eu devia ter me preparado. Aí o Pai fala assim pra ele, e eu devia ter, será que eu tenho que trocar pelo anel então? Aí ele, não. E abre, a hora que ele abre é aquelas pastas que tinha no outro universo, que vocês lembram que quem fez o desenho foi o Talai? E aí ele fala, como você conseguiu? Aí ele pega e fala pra ele assim, eu lembro dos desenhos. E aí ele abre, tem a camiseta do outro universo, que ele fez nesse universo, pra eles lembrarem de lá. E aí ele tá com uma.
Aí os dois ficam ali comemorando, feliz. No outro dia, o Pai tem uma entrevista sobre o filme novo dele. E aí, durante a entrevista, a primeira pergunta que o homem faz Pai, tem uma foto que tá circulando no Twitter sobre você com uma pessoa e realmente é você? E mostra essa foto. E aí ele não sabe o que responder na hora. Porque não por ele, mas pelo Talai. Ele não sabe o que o Talai vai querer que ele responda também. E aí ele fica em pânico na hora ali. Aí o homem fala assim, mas ele não é seu ex-agente? Então vocês estão namorando? Aí ele fala, eu vim pra falar do filme. E aí ele corta a entrevista e vai pro camarim. Aí ele tenta ligar pro Talai. E aí vem o embuste do empresário dele. Pega o celular da mão dele e fala assim, você tá fazendo o quê? Ele fala, eu tô ligando pro Talai. Ele, você tá louco? Você sabe como que isso interfere no show business? Você sabe disso, sua carreira vai pro buraco. Você não tem que ligar pra ele. A partir de agora, seu celular tá restrito comigo e você não vai falar com ele, você vai se afastar dele até essa história sumir. E aí ele fica desesperado, porque ele quer falar com o Talai, ele vai pra casa dele preocupado, um monte de repórter na porta, o Talai tá preocupado com o que tá acontecendo também. E ele fica naquela coisa, os dois não conseguem se falar. E aí o Talai um dia tá voltando do trabalho, uns repórteres cercam ele. E aí começam a perguntar, e pergunta. O Talai responde pra eles assim que realmente é ele na foto e que sim, o Pai deu um beijo nele, mas porque os dois são amigos e eles estavam um enchendo o saco do outro e aconteceu essa brincadeira, mas que os dois são só amigos, nada além disso. E vai pra casa. Aí ele vai beber com a amiga dele, que a melhor amiga dele tá super feliz dele tá namorando o Pai, porque ela é loucamente apaixonada por ele, né? E aí ela pega e ela fala a frase, ele ainda pergunta assim pra ela, você não tá chateada? Ela fala a frase que toda série tem que ter pra ver se enfia isso na cabeça dos fãs. Ela diz assim, eu sou fã do Pai, eu não sou mestre da vida dele. E o que ele faz na vida particular dele não me interessa, desde que ele esteja feliz. E isso é o que acontece realmente. Só que os fãs não entendem isso, principalmente fãs de BL, gente. Nossa, fãs dos BLs acabam com a vida dos artistas. Eles infernizam, eles perseguem as namoradas, se tiver namorada, perseguem no máximo. E se a pessoa, vamos supor, se ele é assumido, em vez ele não tá namorando aquela pessoa que ele faz o personagem na série, ele tá namorando um outro ator, nossa, cai matando em cima também. Os fãs meio que liga uma chavinha de tipo meio psicopata ali na hora que não entendem. Alguns fãs são exageradamente perturbados, eu falo. Não são fãs, é um extremo já. E eu acho interessante eles terem falado isso nessa série, pra ver se alguns fãs que gostam da série tem esse clique, tipo, olha, a gente é fã deles, mas a gente não é dono deles. Então vamos, por favor, respeitar eles? São vários casos que acontecem, que a gente vê, não só com os atores, mas até com os idols do K-pop, a gente vê direto. Com artistas americanos a gente vê isso. É que com os artistas americanos a gente vê menos falar do que com o mundo asiático. Se vocês forem prestar atenção, parece que os fãs do mundo asiático, tanto do K-pop quanto dos doramas e dos BL, são mais doentes, ao que parece, tá? Eu sou uma fã, então eu falo porque eu acompanho, do que os fãs dos americanos, até mesmo dos brasileiros. Não, a gente não vê isso tanto, não expõe tanto isso na mídia, como acontece lá. Como recentemente, mudando o assunto, recentemente o Taeyang do BTS, ele foi numa rádio fazer um trabalho, e a hora que ele saiu, um Saseng perseguiu ele, chamando ele pra sair, um homem. Queria sair com ele, ter relações com ele. E ele, você via que ele estava apavorado, ele se afastava apavorado. Então são fãs que extrapolam o limite. E a série ter falado sobre isso foi muito interessante. Que realmente a gente não é dono dos artistas. A gente é fã deles, é diferente. E aí ele começa a beber. Tá lá, ele vai lá e começa a beber com ela e ela fala pra ele, mas se você ama tanto ele, por que você falou isso? Ele fala assim, exatamente porque eu amo ele, eu não quero estragar a carreira dele. Então isso vai estragar a carreira dele. Eu falei isso para que não prejudique o trabalho dele. Por eu amar ele. Ai, que fofo. E aí no outro dia,
ele tá lá bebendo com ela. No outro dia, o pai vai fazer uma entrevista e perguntam assim pra ele: entre trabalho e amor, o que você prefere? E aí ele lembra dessa conversa que ele teve com o Talai. E aí o Talai perguntou isso pra ele. Ele falou que ele escolheria o amor. E aí o Talai falou que não, que ele estava errado. Porque se ele tá sem trabalho, como é que ele vai cuidar da pessoa que ele ama? Então ele tem que escolher o trabalho para cuidar da pessoa que ele ama. Aí ele ia responder o amor, só que nisso o embuste do empresário dele chega e mostra a entrevista do Talai, que ele fala que os dois são só amigos. E aí ele fica super triste, aí ele vai para casa e quando ele estava chegando para essa entrevista, a amiga do Talai foi lá e entregou para ele um presente. E pediu que ele, por favor, abrisse esse presente. Só que aí o embuste do empresário pegou o presente. E aí ele tá na casa dele olhando novamente a entrevista do Talai, triste. E o empresário chega, fala pra ele parar com isso e esquecer o Talai, que no outro dia ele vai dar uma declaração falando que eles não têm nenhum vínculo mais. E esquecer e seguir a carreira dele, porque isso pode prejudicar a carreira dele. Resumindo, pode prejudicar ele, né, o empresário, porque o empresário ganha, né, gente? A gente sabe disso. Aí ele pega e deixa os presentes dos fãs. Fala pra ele, vai descansar, amanhã você vê esses presentes. Só que ele tá fuçando nos presentes e ele acha o pacote que a amiga do Talai mandou pra ele, que tá desenhado. Gente, eu nunca sei que bicho que é esse. Se é uma lhama ou se é uma alpaca que fala. Acho que é assim que fala. Eu nunca sei qual das duas que é, mas é aquela uma que gospe, tá? E aí ele lembra do Talai e ele abre. E tem um pendrive dentro. E aí ele vai assistir. E no pendrive tem o Talai lá, super bêbado, chorando. E ela falando, então por que você deu uma entrevista, Thay? Aí ele fala que é porque ele ama muito o Pan e ele não quer atrapalhar a carreira dele. Que é o sonho dele ser ator. E aí ele não queria atrapalhar a carreira dele. Que ele ama ele demais. E aí ele chora feliz por ter visto isso. No outro dia ele vai dar a coletiva de imprensa. E o empresário embuste falando que ele tem que falar o que mandar, o que deixar escrito pra ele. E ele só concorda. Na hora que pergunta pra ele assim, e você com o seu ex-agente, o Talai, qual é a relação de vocês? Aí ele fala, a gente é amigo. Aí o empresário fica feliz. Só que aí ele fala, mas os meus sentimentos por ele é verdadeiro. E eu quero conhecer ele o máximo que eu puder. E o Talai tá assistindo com a amiga dele. Eu quero conhecer ele o máximo que eu puder. E ele ainda fala assim, uma pessoa me perguntou entre o trabalho e o amor o que eu escolho. E eu vou manter a minha escolha, eu escolho o amor. Porque sem o trabalho eu vivo, mas sem você eu não consigo sobreviver sem ele. Aí o Talai fica todo feliz. E a amiga dele fala pra ele, tá vendo? Ele te ama, você entendeu agora? Ele anunciou pra todo mundo. Aí todo mundo pergunta, então você tá apaixonado mesmo? Você vai ficar namorar ele? Aí ele, ele assume isso. Para o desespero do empresário dele. Aí o Talai decide ir atrás dele. Só que ele recebe uma mensagem da mãe dele mandando ele voltar pra casa na hora. Ele acha que é porque a mãe dele descobriu o que aconteceu. Mas não. Quando ele chega em casa, a mãe dele está conversando com quem? Com o pai. Que a amiga dele grita desesperada, ele fala pra ela, para, ela quase infarta. E aí ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí a mãe dele fala, senta, isso é jeito de falar com ele? A mãe dele já tá toda apaixonada pelo pai. Aí ele fala assim que foi falar com ela e que foi falar com ele também, porque ele não conseguiu entrar em contato com ele. E que foi pedir permissão pra mãe dele. Aí ele senta já meio que, o que você vai falar pra minha mãe? Aí ele já chama ela até de mãe. A só não é sogra, é mãe. Aí ele fala, mãe, eu queria pedir permissão se eu posso levar o Talai pra fora da cidade por uns dias. Aí o Talai, o que você tá falando? Aí a mãe dele vira pra ele e fala assim, você pode levar ele pra fora da cidade, pra fora do país, pra fora do universo, pra onde você quiser. Aí o Talai fala assim, mãe, você não tá preocupada comigo? Aí ela, Talai, você já é adulto, você sabe se cuidar. E você tá com o pai, ele não vai te fazer mal. A mulher tá apaixonada pelo genro. Tipo, tô nem aí, filho, eu gosto dele. E aí eles começam a rir, ela fala assim pra ele, eu não fiz nada hoje pra você porque eu não sabia que você vinha, mas você tem que vir comer aqui em casa sempre. Aí ele, eu vou vir frequentemente agora almoçar aqui, eu vou vir comer sempre aqui com a senhora. Aí ela fala, vem mesmo, pode vir todo dia. Ela tá toda apaixonada por ele. Ele fala, me empresta a sua cozinha?
Aí ela fala, tá bom. Aí ele puxa o Talai e fala, mas ele é teimoso, né? Ela é teimoso. E eles vão pra cozinha os dois, e aí lá os dois começam a fazer um macarrão. E eles sentam pra comer. E aí o Talai fica alimentando o Poi. É uma coisa fofa os dois. E o Poi coloca o óculos do Talai, que eu falei que, gente, como o Jimmy ficou lindo de óculos. Cara, esses meninos ficam muito gatos. Quer dizer, eles já são gatos, né? Mas de óculos eles ficam, tipo, super gatos. E aí eles ficam naquele momento todo romântico dos dois. Aí eles saem pra fora pra conversar. Eles olham a lua e aí o Talai fala assim que finalmente os dois estão conseguindo ver a lua junto. E o Talai fala pra ele que no outro universo ele sempre olhava pra lua e tentava imaginar como era o rosto do Pai. E aí o Pai tira de dentro da bolsa uma ampulheta. A mesma ampulheta lá do outro universo com areia rosa. E aí ele fala pra ele assim, hã? Ele fala, eu trouxe do outro universo. Aí ele fica meio assim, ele fala, ai, não acredito que você acha que isso é verdade, né? Não, eu consegui essa. Só que aí ele fala, ele vira, as areias não estão descendo. E aí ele fala, ué, as areias não estão caindo. E aí o Pai fala pra ele assim, você sabe quanto tempo eu esperei você viajar de volta pra mim? E aí o Talai fala assim pra ele, não. Aí ele fala, pois então, eu quero que o tempo pare, porque eu não quero perder nenhum momento com você. Então, a partir deste momento, você é meu namorado oficial e eu quero que o tempo fique parado. Eu não quero que ele corra, para que a gente possa continuar juntos. Ai, meu Deus, que coisa fofa que é esses dois. E ainda o Pai fala pra ele assim que queria parar o tempo na viagem universal dos dois. Aí o Talai abraça ele, todo fofo. Aí ele fala pra ele assim que ele é um bebê chorão, o Pai. E aí o Talai olha pra ele bem sério e fala assim que a partir daquele momento só existe os dois, que é Pai e Talai, pra sempre. Aí os dois se abraçam de novo, aí o Talai fala que tá na hora dele ir, ele fala que ele não quer ir embora, ele fala, deixa de ser grudento que a gente vai se ver em poucas horas. Aí ele fala que ele não quer ir embora, que ele quer ficar com ele pra sempre. É muito bonitinho os dois. Aí os dois se abraçam, aí no outro dia eles vão no... Vocês lembram o lugar que eles estavam sentados quando o Pai voltou e o Talai ficou no outro universo? Nesse universo também tem esse lugar, e ele ainda fala isso. O Pai ainda fala que bom que aqui tem esse mesmo lugar pra gente poder ver o pôr do sol. Ele fala assim, por que você quis vir aqui? O Talai pergunta. Ele fala assim que foi porque foi nesse lugar que ele deixou ele pra trás da outra vez. E que é nesse lugar que ele quer falar pra ele que não importa o que aconteça, a partir daquele momento, eles sempre vão estar juntos, eles nunca vão se separar. E que ele agora é namorado dele oficial. Aí o Talai fala pra ele assim que às vezes ele sente falta do outro universo. Dos meninos, da Doll. Aí o Pai fala assim, até das frases que a gente tinha que adivinhar pra poder entrar lá no setor, né? E eles começam a fazer um jogo de vamos ver qual é as frases, ele fala, um fala e o outro completa. Aí o Pai fala, se você continuar me olhando assim... Aí o Talai diz, eu vou te beijar até suas pernas ficarem bambas, que é de Together. Aí ele fala assim, o Pai fala assim pra ele, você não precisa gostar muito de mim. Quando o Talai vai responder, o Pai segura, tampa a boca dele e fala assim, deixe seu coração aberto para que eu possa entrar e conquistar ele aos poucos. Aí ele fala pra ele, você tá trapaceando, não me deixou nada. Aí ele fala, então, sua resposta é sim ou não? Aí ele fala assim, não. Aí o Pai fica triste, ele fala assim, ai, seu babaca, meu coração já tá aberto pra você há muito tempo. Muito tempo. Aí ele fica todo feliz, todo besta. E aí os dois ficam ali abraçados, se beijam. Aí começa o Talai contando como que anda a vida deles. Ele com o Pai continua namorando, o Pai continua fazendo sucesso como artista, como ator. Só que o Pai também quis trabalhar na parte por trás das câmeras. Então ele decidiu montar um estúdio para que eles façam roteiro e produzam filmes. E aí ele comprou um trailer igual do outro universo. E ele montou, o nome do estúdio dele ficou Friend Credits, igual era. Quando o Pai sente saudade do Aom e do Up, o Talai leva ele no trabalho dele pra ele ver os meninos que são parecidos. Só que aí eles até estranham, porque ele fica todo feliz vendo eles. Eles estranham.
Aí mostra o Talai falando que ele às vezes sonha com os meninos do outro universo, pra gente saber o que aconteceu. E lá fala que o Kitá ficou famoso, um ator famoso. O Up com o Aom virou roteiristas famosíssimos, ganhando prêmio. O Fuse começou a fazer aulas de interpretação no exterior, depois voltou pra Tailândia e continuou com o Aom. Aí mostra os dois lá só nos beijinhos, com o cachorro deles. Então é bem legal. Aí mostra também, ele fala assim, então a nossa vida ficou e continuou feliz. E aí mostra também ele falando que o Pacorn com o Tess se juntou, que eles ficaram juntos, com o Aom e o Up, e igual eles estavam naquele universo, para fazerem roteiro junto. E aí mostra o Pacorn, que é o Nanon, escrevendo o nome do novo roteiro que eles fizeram, que se chama Vice-Versa. E aí a gente tem o Talai com o Pan colocando a faixa de Friend Credits no trailer. E aí ele fala assim, só falta uma árvore que é não sei o que, rosa. Eu esqueci o nome da árvore, gente. E aí o Talai fala pra ele, não, a gente tem uma enorme, gigante lá na frente do trailer. E aí ele vai escrever os desejos, aí o Pan fala, deixa eu ver o que é. Ele fala, não. Aí ele coloca na árvore e sai andando. Aí o Pan, que é esperto, vai lá ler. Aí tá escrito assim, eu sabia que você ia vir ler. Aí ele olha pra ele e fala, não acredito que você fez isso. Aí ele, hahaha, eu te peguei. Aí ele fala assim, e qual é o seu desejo? Aí ele mostra pra ele o papel pra ele, que é realmente o desejo que ele escreveu. E aí tá escrito assim, eu me apaixonei por você no dia em que eu vi você cantando no bar, que foi lá no segundo episódio. No segundo episódio, quando ele foi pro universo dele, né? Pro outro universo. E aí ele fica todo feliz. Aí ele escreve no papel e entrega pro Talai e tasca-lhe o beijo. Os dois dão-lhe um beijo. Que puta merda, viu? Que beijão. E aí ele fala, pega ele no colo e entra pro trailer com ele, fecha a porta e o papelzinho fica no chão. Aí tá escrito assim, então hoje vamos nos apaixonar completamente um pelo outro, nessa noite. Vocês entenderam? E aí acaba. E temos o crédito, que é os dois passeando num lugar que parece um jardim, com vários casais. Tem vários tipos de casais ali. Casais LGBT, casais héteros, tudo é onde as pessoas fazem pedidos de casamento. E aí ele dá uma guirlanda pra ele, daquelas que as pessoas levam pra fazer pro templo, assim, e ele fala que é uma rosa. Aí o Talai fica bravo e sai andando, aí senta lá pra comer Laís, aquele salgado, e aí ele tá lá emburrado, aí ele sai bravo, aí o Punho vai atrás dele, o Punho coloca um terno e chega perto dele, ele tá lá todo emburradinho, assim, coisa mais fofa, ele com um biquinho, assim. Aí ele chega, tira de dentro da bolsa um buquê de rosas não, de flor de lótus. Olha, gente, que lindo. Que buquê lindo, buquê de flor de lótus. Se ajoelha e o povo começa a olhar e ele pede ele em casamento. Aí ele fala, ele fica assustado na hora. Ele fala que é brincadeira. Aí ele fala assim, não, você quer casar comigo? Aí ele pega o buquê, aí o Pai dá um salgadinho na boca dele e fala, isso é um sim? Aí ele fala que sim, e os dois se abraçam e aí acaba o episódio. E aí eu fiquei pé da vida, eu falei que a gente precisa de um episódio especial com esse casamento, GMM, por favor. Faz um episódio especial com o casamento deles, que Jesus foi perfeito. Pra mim a gente pode fechar Vice-Versa com nota 10. Foi perfeito, 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 perfeito. Meu coração já tá doendo por saber que sábado eu não terei mais Vice-Versa. Mas algumas pessoas com certeza ficou tipo assim, como assim vai voltar Not Me? Não é uma segunda temporada, gente. É que agora, a partir do dia 8, a GMM vai voltar a reprisar Not Me no YouTube. Então, quem não assistiu Not Me, que tá aqui no canal, que chegou depois, por favor, assistam Not Me, que vocês vão amar este BL de Off Gun, que é fora da casinha do que eles dois já fizeram, tá? Eu tenho até review de Not Me aqui no canal, que eu vou deixar nos cards pra vocês. Assistam Not Me, não deixem de assistir. Vamos lá dar audiência pra Not Me também, porque Not Me é incrível, tá?
Eu amei, eu quero saber se vocês amou o final de Vice-Versa, então deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Eu amei, eu achei que foi perfeito, eu achei a interpretação do Jimmy com o Dean perfeita. Eu acho que é um grupo de elenco que ficou muito bem feito. Eles conseguiram trabalhar muito bem juntos. Muito bem. Eu fiquei encantada com essa série. Acho que a GMM teve um acerto enorme com ela. Já falei isso pra vocês. Vou sentir muita falta. Esse final foi muito bem feito. Eu sinto que esse final, eles tiveram a delicadeza de pensar nos fãs. Eu sinto isso. A produção, os diretores, os atores, eles pensaram no que a gente fã sentiria vendo este final. Porque a cada momento fofo deles eu ficava, ai meu Deus do céu, que alegria. Ai, que tristeza que tá acabando. Então eles pensaram na gente. Isso que foi o melhor, que o final da série, a série toda eles pensou na gente. Assim como foi em Bad Bunny. Eles pensaram no que os fãs queriam ver. Eles pensaram no como os fãs iriam reagir vendo aquilo. Então eu achei que ficou perfeito a série. Eu não tenho que reclamar. Pra mim, Vice-Versa foi uma das melhores séries sim, desse ano. E está de parabéns. Eu amo Vice-Versa. Ela está no meu coração. E eu vou sentir muita falta de episódios novos dessa série. E eu quero saber de vocês, como eu já disse, então deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça review de alguma outra série que eu ainda não falei aqui no canal, é só vocês colocar nos comentários. Que se eu não assistir, eu peço uns dias, eu assisto ela e falo pra vocês o que eu achei. Se eu já assisti, eu faço o vídeo direto e falo pra vocês também o que eu achei. Como eu disse pra vocês, tudo vai estar na descrição, Pix, redes sociais, tudo na descrição. Então vai lá na descrição, dá uma olhada pra vocês saberem. Se você não tá inscrito no canal, quer saber todas as reviews que vai vir agora uma série nova que se chama Big Dragon. Eu quero muito, muito, muito assistir essa série. Cara, parece que ultimamente a Tailândia anda investindo nessa questão assim do hot nos BL, tá? Então vai ser uma série, parece que vai ser muito boa. Eu espero que eu não me decepcione assim como foi com o Forget It Tonight. Mas eu quero assistir, eu vou fazer a review dela. Então, não esquece, se inscreve no canal para você não perder essas reviews novas que eu vou trazer no canal. Deixa o like, que é importantíssimo o like de vocês. E os comentários é muito importante, gente. Então, não deixe de comentar e deixar o like. Certo, resenheiros? Esse é o vídeo de hoje. É um pouquinho mais longo do que eu tô acostumada a trazer. Mas eu precisava falar para vocês com muita, muita dedicação o que eu achei desse último episódio. Um beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.